Olá, tudo bem? Eu sou o HB, professor de Redação e Literatura do cursinho do Colégio Classe A e estou aqui para falar com vocês a partir do meu laboratório de redação sobre a redação do Enem. Estamos chegando a essa prova, ela está aí já às vésperas de acontecer e nada mais justo do que o professor oferecer para vocês algumas dicas e algumas importantes observações sobre o que deve ser feito nesta prova. Para isso, então, eu trago aqui uma análise do tema do Enem do ano passado, porque uma das principais formas de se estudar para um vestibular é justamente conhecer como esta prova se configura, qual é o histórico dela, como ela vem sendo planejada e posta aos alunos para a produção de texto. E eu sempre digo aos alunos que a melhor forma para começar a análise de uma proposta de redação é justamente identificando a frase temática e conhecendo o comando da prova. Geralmente no Enem, o comando da prova vem depois dos textos de apoio. Portanto, lá embaixo na folhinha. Já veio antes. Nós já tivemos provas do Enem em que a frase temática estava no topo da folha. Mas nos últimos anos, assim como foi em 2019, ela estava no final. Aqui nós temos o tema democratização do acesso ao cinema do Brasil. Antes da gente falar do tema, antes da gente falar sobre ele, eu queria chamar a atenção de vocês para algo que é muito importante e muitas vezes passa despercebido pelo aluno. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Então, logo no início do comando da prova de dissertação do Enem, nós temos a seguinte observação feita pela banca corretora. A partir da leitura dos textos motivadores, então você deve ler os textos motivadores, que são aqueles recortes que aparecem antes do comando e também nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Então, a própria prova já te diz: não basta apenas copiar, parafrasear os textos de apoio. Então você não pode apenas usar aquelas informações que estão na coletânea. Você também tem que trazer informações construídas ao longo de sua formação, o que a gente chama de repertório, de autoralidade, ok? Redija um texto dissertativo argumentativo, que é o texto clássico de redação escolar. É um texto impessoal em que você defende um posicionamento em modalidade escrita formal da língua portuguesa, então temos que escrever a partir da formalidade da língua, evitar expressões coloquiais e informalidades sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então veja, outro ponto que muitas vezes os alunos se perdem. O cara olha para essa frase temática e só fica na cabeça dele a palavra cinema. Só que, galera, é fundamental lembrar que a gente não escreve redação apenas sobre a palavra principal ou a palavra-chave. A gente escreve sobre a frase temática. Então, uma dica que eu dou aos alunos é sempre buscar 3 palavras-chave que estão presentes nessa frase temática, nesse trecho que geralmente fica entre aspas e que aqui eu negritei, para vocês verem melhor. Então não é para eu escrever só uma redação sobre cinema, é para eu escrever uma redação sobre a democratização, portanto, tornar o cinema acessível a todos os brasileiros, né? Então isso que é para escrever, democratização, acesso, cinema do Brasil. Então nós temos que discutir dentro da realidade brasileira como democratizar o acesso ao cinema. Democratização, acesso, cinema, Brasil são palavras que precisam aparecer na sua redação. Eu disse 3, mas aqui eu coloquei 4, né? Só para ficar mais exato. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Muito importante, aluno! No final da redação, geralmente na conclusão, a gente faz a proposta de intervenção. Proposta de intervenção, como é a forma correta de se fazer? Você tem que responder as 5 perguntinhas. Quando você for fazer a proposta de intervenção, quem vai ser o agente que vai fazer essa proposta de intervenção? Se é o governo, se é a escola, se é o estado, se é o município, se é a prefeitura, enfim. O que vai ser feito? Como isso vai ser feito? Qual o objetivo de se fazer isso, de se fazer essa proposta de intervenção? E por último, dar um detalhe, dar uma informação a mais sobre como isso está sendo feito, ou sobre o que vai ser feito, ou sobre qual a finalidade que vai ser feito. Tá? Então são 5
perguntinhas que você tem que responder. Quem vai fazer a proposta de intervenção? O que vai ser feita como proposta de intervenção? Como essa proposta de intervenção vai ser colocada em prática? Qual a finalidade dessa proposta de intervenção? E um detalhamento, uma informação a mais de uma dessas 4 partes anteriores. Beleza? Coerente e coesa, né? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos em defesa de seu ponto de vista. É isso que o Enem exige da gente. Quais foram os textos de apoio do tema do ano passado, galera? Olha só, o texto 1 trazia a seguinte informação. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo com o público, no início, se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias, de gestação em geração, de gestação não, né? De geração em geração, durante já quase um século. Esse primeiro texto, galera, qual que é a informação que ele quer trazer para nós? Esse primeiro texto, sobretudo, é um texto que quer mostrar que hoje o cinema tem um papel social. O cinema não é só entretenimento, o cinema também é disseminação de informação, é provocação de debates. Então, sempre que o Enem trouxer um tema para você, tente pensar na função social dele, ou na falta de função social que ele tem, ou ainda em como ele provoca problemas sociais. Porque sempre que a gente olha para um tema, a gente precisa vê-lo sob a ótica de um problema, porque a gente vai ter que dar uma solução no final. Cinema é problema? Não, cinema não é problema, cinema é solução. O que é problema é a falta de acesso ao cinema, porque quanto menos gente frequentando cinemas, menor vai ser a formação artística, menor vai ser o desenvolvimento de sensibilidade, menor vai ser o grau de aprendizagem, porque a gente aprende vendo filmes também. Então esse primeiro texto está destacando isso, a função social que o cinema tem, que mesmo seu inventor, o Lumière, lá no século XIX, no finalzinho do século XIX, não foi capaz, de projetar. Olha só, a brincadeira com a palavra projetar. Texto 2. Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Então o cinema é uma forma de arte, galera, que provoca a reflexão, a catarse, em seu público. Por isso que o cinema é importante, por isso que todos os brasileiros precisam ter acesso ao cinema, porque assim eles serão provocados através da arte a pensar sobre suas próprias vidas, sobre suas próprias realidades, levando esse público a um que a gente chama de olhar crítico sobre a própria existência. Texto 3. Aqui nós tínhamos um gráfico, dizendo que cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. Então aqui chama a atenção dados bem interessantes, galera. A gente mudou a forma de ver cinema, de assistir filmes. 88% dos telespectadores assistem filmes na TV regularmente. O que leva as pessoas a assistirem na TV, galera, e não a frequentar cinema? Só 17% das pessoas frequentam cinema. O preço, O cinema é muito caro no Brasil. Quem já foi a uma rede de cinema sabe que, primeiro, o cinema só fica em shopping, E o shopping já não é um ambiente, galera, democrático, porque o shopping é um ambiente de consumo, então só entra lá quem tem grana. Então só 17% da população tem ido ao cinema, porque o cinema se tornou caro. Então um dos empecilhos para democratizar o cinema é o acesso ao consumo, os preços muito caros, os ingressos muito caros. Ele continua, 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema, 95% dos que foram ao cinema, no cinema mainstream, foram assistir a filmes na TV, assistiram filmes na TV também, assistem filmes na TV também. Então, o que a gente tem?
Um dos grandes problemas, a partir desse texto, galera, que é um causador aí da falta de acesso ao cinema no Brasil, é o preço, né? O cinema é caro, então as pessoas preferem assistir em casa. Então, um primeiro causador aí que a gente pode trabalhar. E texto 4, o Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado, quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes. 80% das salas de cinema do Brasil, lá em 75, ficavam em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 1997, chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Com a expressão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 60º país na relação habitantes por sala, ocorreu de forma concentrada. Aqui está o problema, ó. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades, populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas, o norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Ou seja, galera, se no texto 3 ele nos mostrou como uma das causas da falta de democratização do cinema no Brasil o preço caro dos ingressos, o texto 4 nos mostra que a centralização dos cinemas nos grandes centros, né, nas grandes metrópoles, nas cidades grandes, fez com que as pessoas do interior não tivessem mais acesso a salas de exibição de filmes. Então, o que eu quero que vocês entendam? O Enem, galera, ele é muito generoso na coletânea. E a gente pode usar as informações da coletânea na nossa redação. Então, quando você for montar a sua redação do Enem, tente responder a 5 perguntas. Se você responder as 5 perguntas, você vai ter a sua redação inteirinha pronta. Que perguntas são essas? Como que você vai planejar a sua redação? Primeiro, defina a problemática. Qual que é a problemática do tema? A problemática do tema é a falta de acesso democrático ao cinema no Brasil. A falta de acesso pleno a todos os cidadãos aos cinemas no Brasil. Esse é o problema. Aí, em seguida, defina 2 causadores desse problema. Por que 2? Porque um você vai explicar no desenvolvimento 1, o outro você vai explicar no desenvolvimento 2. Então, por exemplo, aqui a gente viu pela coletânea que um primeiro causador da falta de acesso democrático ao cinema é o alto preço dos ingressos. Então eu posso explicar isso, falar sobre isso no desenvolvimento 1. E um segundo causador é a centralização dos cinemas apenas nas grandes cidades. Ou seja, cidades do interior não têm cinema. Eu posso explicar isso no desenvolvimento 2. Certo? Explique o porquê de cada causador. Então, por que os preços dos filmes são caros? Porque as empresas cobram muito, porque a gente tem pouca oferta, porque no Brasil há muito imposto sobre exibição de filmes, enfim, aí você vai buscar explicar, né? Porque o capitalismo visa lucro, aí você vai desenvolver a sua explicação. Muitas podem ser aceitas. E depois, por que as salas de cinema, né, ficaram concentradas apenas nas grandes cidades e nos shopping centers, galera? Aí a gente pode dizer também, né, que o próprio processo de urbanização que aconteceu no Brasil fez com que as pessoas fossem viver nos grandes centros e as empresas passaram a não ter mais interesse em levar cinema para o interior. Os shoppings, né, facilitam as condições para uma rede de cinema construir salas de cinema lá dentro, né, do que construir nos centros das cidades. Então você vai explicar. É isso que vai fundamentar o seu posicionamento. Feitas as explicações, define e detalhe as soluções de cada um desses causadores. Então, isso a gente faz na conclusão. Então, você vai dar uma proposta de intervenção para como baixar os preços do cinema e uma proposta de solução para o que pode ser feito para levar o cinema para o interior. Então, eu faço geralmente, galera, 2 propostas de intervenção, uma para cada causador. Uma dessas PIs eu tenho que fazer completa, eu tenho que fazer respondendo aquelas 5 perguntinhas. Quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito, qual a finalidade e um detalhamento. A segunda PI não precisa ser completa, porque na hora de corrigir a proposta de intervenção, o corretor só leva uma proposta de intervenção em consideração. Então não existe isso de fazer 3, 4 propostas de intervenção. Uma só, mas tem que ser a mais completa, que responda as 5 perguntinhas. E aí, no final do seu planejamento, selecione qual ou quais repertórios cabem no tema.
Então, se você vai começar a sua redação, é legal fazer uma alusão histórica, é legal citar um filósofo, um sociólogo, um filme, um livro, uma obra da literatura brasileira, porque isso demonstra repertório sociocultural, repertório produtivo, que é uma das exigências para que o aluno tire e alcance a nota máxima. Certo? Então aqui estão algumas dicas, vamos dizer assim, algumas estratégias que eu, professor HB do Colégio Classe A aqui de Campo Grande, tenho a dar a vocês para como produzir uma redação dissertativa argumentativa para o Enem. Espero que você tenha gostado dessa pequena análise do tema do ano passado e que você possa fazer uma análise certeira e uma ótima redação agora em janeiro de 2021 na produção da sua redação. Certo? Um beijão e a gente se vê numa aula ou quem sabe nos corredores da universidade porque você vai ser aprovado. Até lá!